Era uma vez um comerciante rico que tinha 3 filhas. A mais nova das filhas chamava-se Bela. As irmãs não gostavam dela porque ela era a favorita de todos. Um dia o pai estava indo para a cidade e perguntou às filhas o que deveriam trazer de presente. As irmãs mais velhas pediram vestidos e adornos preciosos, e a mais nova pediu uma rosa escarlate, a mais bela do mundo. O comerciante ficou pensativo, mas prometeu que faria todo o possível para encontrar tal flor. E pegue a estrada. O pai rapidamente encontrou presentes para as filhas mais velhas, mas não conseguiu encontrar para as mais novas. Cada rosa que o comerciante encontrou no caminho era mais bonita que a anterior. Para onde quer que ele estivesse olhando. E então a estrada o levou a uma floresta densa. Estava muito escuro e frio ali. De repente, luzes apareceram à distância. Aproximando-se, o comerciante avistou um enorme castelo antigo, todo em ouro e diamantes. Entrando em seu portão, ele entrou em um salão cheio de joias. Ele viu que havia uma mesa no meio do salão, e não havia pratos sobre ela, e todos os pratos eram feitos de prata e ouro. Mas o castelo estava vazio, não havia ninguém. O comerciante pensou que o dono provavelmente chegaria a qualquer minuto. Ele esperou 1 hora, 2, 3, ninguém apareceu. O comerciante não resistiu e sentou-se à mesa. Depois de comer da barriga, o velho pegou a estrada. Dirigindo pelo beco, o comerciante avistou uma roseira de beleza sem precedentes e lembrou-se do pedido de sua filha mais nova. Ele dirigiu e pegou a rosa mais bonita. Naquele exato momento, o relâmpago brilhou, o trovão explodiu, houve um rugido e se ergueu, como se saído do chão, na frente do comerciante não uma besta ou um homem, mas uma espécie de monstro, terrível e peludo. Era muito zangado que o comerciante escolheu sua flor favorita, em vez de agradecer ao proprietário por sua hospitalidade. O velho ficou muito assustado e disse que faria qualquer coisa, desde que não o matasse. Por tal ofensa, a besta concordou em se casar com uma de suas filhas. Mas apenas aquela que quer vir ela mesma, por amor ao pai. E se não vier, morte para o comerciante. O velho estava de luto e decidiu voltar para casa, para se despedir das filhas. Ele não queria desistir de nenhum deles por uma besta feroz. Subi no meu cavalo e fui para casa. Tendo conhecido as crianças, deu presentes a todos e contou suas aventuras. As irmãs mais velhas atacaram a mais nova, dizem. Foi culpa dela, ela encomendou uma flor nojenta, pela qual o pai agora tem de pagar com a vida. Ao que Bela respondeu que iria alegremente para a besta em vez de seu pai. E assim, no dia seguinte, Bela pegou a estrada. O cavalo rapidamente encontrou o caminho de volta para o castelo. Entrando no salão, ela encontrou uma mesa com vinhos e comida requintados. Bela pensou que a fera queria comê-la, então ela a alimentou. Assim que ela jantou, ouviu-se um rugido e apareceu um monstro terrível e peludo, como se saído do solo. E a fera disse a Bela que, como ela própria veio aqui por vontade própria, isso significa que ela tem um bom coração. E assim o monstro também será gentil com ela. E com essas palavras, a besta desapareceu. Ao acordar de manhã, Bela decidiu dar um passeio. Entrando em uma das salas, ela viu uma inscrição na mesa. O que a Bela desejar, eu farei. A garota pensou que afinal o monstro é bom, e provavelmente ele não vai comê-lo. Então eles viveram por muito tempo. A besta tratou a Bela muito bem e realizou todos os seus desejos. Um dia, a menina sonhou que seu pai estava doente. Ela realmente queria visitá-lo. A Bela chorando pediu à fera para deixá-la ir, e prometeu que ela definitivamente voltaria. O monstro respondeu que ela estava livre e poderia voltar quando quisesse. No dia seguinte, Bela vestiu suas roupas mais caras e foi até o pai. Ele ficou muito feliz em ver sua filha sã e salva. Suas irmãs vieram correndo e viram que ela havia se tornado ainda mais bonita, e até vestida como uma rainha.
Uma semana depois, Bella teve um sonho que a besta estava deitada na grama do parque e morrendo. Ela acordou horrorizada e decidiu voltar urgentemente e curá-lo. Quando a garota se aproximou do castelo, ela viu o corpo sem vida da besta na grama. Seu coração estava partido de pena. A Bella correu para ele com lágrimas e o beijou. E no mesmo momento o relâmpago brilhou, o trovão atingiu, todo o castelo foi iluminado com uma luz forte e música tocou por toda a parte. O monstro desapareceu e em seu lugar o príncipe mais encantador jazia na grama. Ele disse a Bella que essa fada do mal o enfeitiçou e o transformou em um monstro até que uma linda jovem se apaixonou por ele e quis se casar. A Bella deu-lhe a mão e foram para o castelo. No dia seguinte, Bella e o príncipe se casaram e se curaram felizes para sempre. É assim que um bom coração pode quebrar um feitiço maligno. Lemuel Gulliver passou 5 meses inteiros com sua esposa e filhos na Inglaterra, mas o desejo de viajar acabou se tornando mais forte. Assim, tendo se tornado o capitão do navio aventureiro, Gulliver partiu em outra viagem. Ele recrutou 50 membros da tripulação, mas no fim das contas nem todos os membros da tripulação eram pessoas honestas. Uma vez, ao abrigo da noite, os traidores tumultuaram o navio, invadiram a cabine de Gulliver e amarraram-no. Por 3 dias, a tripulação manteve o ex-capitão trancado. E no 4º dia, os traidores desembarcaram Gulliver em uma terra desconhecida, deixaram-lhe algumas provisões e navegaram para o norte. O ex-capitão não teve escolha a não se rumar para o interior. No caminho, ele encontrou pegadas de cavalos, o que deu a Gulliver esperança de um resgate antecipado. De repente, uma figura humanoide apareceu no horizonte. Gulliver estreitou os olhos e a viu. Era um macaco de aparência estranha, com pele escura e cabelo encaracolado. Esses animais tinham longas garras nas patas. Eles pareciam tão perigosos que Gulliver prendeu a respiração e se encostou na árvore atrás deles. Mas então algo agarrou os ombros do viajante e o puxou para cima. Eram exatamente os mesmos macacos que tentaram arrastar suas presas para cima da árvore. Gulliver lutou para lutar com as mãos, mas os animais eram mais fortes. Enquanto Gulliver lutava em uma batalha desigual, o som de cascos foi ouvido. Percebendo o cavalo que se aproximava, os macacos jogaram Gulliver e fugiram aterrorizados. Tendo se aproximado, o cavalo examinou Gulliver com interesse. Então um segundo cavalo apareceu. Eles se cumprimentaram com um chute de seus cascos dianteiros e caminharam para o lado. Os cavalos se comportaram com tanta inteligência que Gulliver teve a impressão de que eram magos que se transformavam em cavalos. Finalmente, após consulta, os cavalos ordenaram a Gulliver que os seguisse. Desta vez, Gulliver acabou em um país habitado por cavalos inteligentes, os Guins. E os estranhos macacos que atacaram Gulliver serviram aos Guins como animais de estimação e fizeram todo o trabalho sujo. Então o viajante foi levado a uma casa onde uma manjedoura com feno esticada ao longo da parede e outros cavalos estavam estacionados. O cavalo gesticulou para que Gulliver comesse um pouco de feno, mas o viajante notou um balde de leite e pediu um gole dele. Depois do jantar, Gulliver, sob a supervisão de cavalos, coletou aveia e assou pão. Isso surpreendeu tanto os Guins que eles começaram a ensinar a Gulliver sua língua e cultura. Os cavalos revelaram-se não apenas inteligentes, mas também muito nobres. Eles não conheciam as palavras raiva, inveja, decepção e inimizade. Eles ficaram surpresos com as histórias de Gulliver sobre dinheiro, navios e estados. Mas, acima de tudo, os Guins ficaram indignados com o fato de as pessoas se permitirem andar a cavalo. Com o tempo, Gulliver tornou-se tão imbuído de amor e respeito pelos Guins que decidiu nunca mais voltar para as pessoas. No entanto, a cada 4 anos um conselho de representantes era convocado no país, onde discutia a principal situação. Gulliver, como uma criatura semelhante a um macaco, não teve permissão para estar presente na reunião. No entanto, por curiosidade, ele secretamente entrou na reunião, escondido em um palheiro. Descobriu-se que os Guins há muito consideravam os estranhos macacos inúteis e, portanto, decidiram expulsá-los. E Gulliver com eles. Sem esperar pelo destino, o viajante fez apressadamente um barco e partiu para a ilha mais próxima. Gulliver decidiu passar o resto de sua vida longe de pessoas que eram desagradáveis com ele. No entanto, a ilha acabou sendo a costa da Austrália.
Gulliver foi visto por marinheiros de um navio português e levado para o navio. O capitão decidiu que Gulliver enlouqueceu, então ele não quer voltar para casa e conta suas histórias sobre cavalos inteligentes. Quando Gulliver foi levado para Londres, ele aprendeu a suportar a visão das pessoas com grande dificuldade. Ele se acostumou com sua esposa e filhos somente depois de um ano, mas mesmo assim ele não se permitiu ser tocado. E pelo resto de sua vida, Gulliver se comunicou apenas com os garanhões que comprou.